Fala galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos à nossa quinta aula de arte, beleza galera? Então como vocês podem ver, a nossa aula de arte é a nossa revisão parte 1. Porque eu dividi a revisão de vocês em duas partes para ficar melhor, para nós compreendermos os assuntos abordados nessa AC1 que vem aí daqui a 2 semanas. Então na nossa primeira parte a gente vai dar ênfase às duas primeiras aulas de revisão que a gente teve, que no caso são os instrumentos musicais e também as danças populares brasileiras, certo? A gente vai tratar delas novamente. A gente vai tratar de uma forma bem mais simples e superficial, expondo muitos os tópicos e os pontos mais cruciais que, ao meu ver, são bem importantes para essa avaliação de AC1 de vocês. Então, vai ter muita coisa que vai ser deixada de lado para nós darmos ênfase a pontos específicos dos nossos conteúdos, beleza? Show! E a segunda parte vai ser os dois últimos capítulos que a gente viu já no livro do sexto ano de vocês. Beleza? Que é referente aos TDs e vocês irão referentes ao livro, né? No próximo revisão referente ao livro. Beleza? Então, sem mais demoras, peguem o TD de vocês, os TDs de vocês, os dois, certo? Caderno, lápis, borracha, lapiseira, tudo que você acha julga ser necessário para fazer as anotações, até mesmo as anotações das atividades passadas. Pegue também para a gente compreender e a gente ir analisando e comparando as informações e listando quais são os pontos mais importantes. Se for necessário, assistam novamente as aulas, a primeira e a segunda aula do ano letivo, para que vocês possam ter um aprofundamento maior no que diz respeito a esses nossos conteúdos, beleza? Então, fazendo aqui a transmissão para vocês e vamos iniciar com os instrumentos musicais. E galera, um instrumento musical ele é qualquer objeto que pode ser utilizado para fazer música, não sons, mas música. A partir de um objeto que ele emite um som bacana, ele emitiu um som, mas a partir do momento que eu utilizo aquele objeto que produz aquele som como forma de construção melódica e harmônica em uma composição, aí eu posso considerá-lo um instrumento musical. Por exemplo, um chaleg não é um instrumento musical, mas ele, sendo todo preparado e utilizado como tal, ele acaba por se tornar um instrumento musical também, certo? Não convencional, mas um instrumento musical, que chamamos de música concreta. Música concreta? Acho que é. Então vamos lá. Os instrumentos musicais aqui, né, de modo geral. Os instrumentos musicais, galera, eles são encontrados em diversas culturas e em diversos períodos históricos e de diversas formas, modelos, estruturas e tudo mais, beleza? Então, galera, para vocês terem noção, existem tambores de argila e trompetes de búzios que foram utilizados por alguns dos primeiros seres humanos há milhares de anos, né? E esses instrumentos musicais eles possuem grande poder de despertar as expressões e emoções humanas, certo? E eles já foram empregados por muitas finalidades. Em alguns lugares se pensavam que os instrumentos musicais eles possuíam poderes mágicos, justamente pela produção sonora, como também pela sensação e o prazer que se dava ao ser tocado e ao afetar outras pessoas, certo? Em muitas culturas, esses tambores eles eram batuques para que afastassem tanto animais peçonhentos, animais perigosos, até mesmo seres maléficos do mundo espiritual, né, digamos assim. Tanto que a maioria dos instrumentos musicais eles eram utilizados em rodas relacionados a processos ritualísticos religiosos, certo? Então, as religiões de todo mundo sempre utilizou instrumentos em suas cerimônias de culto, tanto para festejar datas comemorativas, datas sagradas, como também para espantar e afastar maus espíritos, né? E esses instrumentos musicais eles eram utilizados para anunciar a chegada de reis, instigar os seus soldados à batalha, certo? E hoje em dia a gente vê muito a questão da música sendo tratada para o processo de prazer e leveza,
certo? Principalmente aqui no Ocidente. Já no Oriente, a música ainda continua com seu caráter religioso e sagrado. Beleza? Show! E na música erudita ocidental, as composições elas tocadas por um grupo pequeno de música são conhecidas como música de câmara, e o grande número de pessoas são chamados de orquestras. Isso, obviamente, galera, é voltado à música clássica, certo? A questão das orquestras, a orquestra de câmara e a orquestra filarmônica. Câmara, desculpa, não é câmara, câmara. E esses instrumentos eles podem ser tocados tanto individualmente, onde um dado destaque, ou como coletivo, como as bandas e as orquestras. Esses instrumentos eles podem ser caracterizados em quatro categorias, né? Os instrumentos de percussão, que são aqueles que geralmente são usados para dar ritmo à música, e a sonoridade ela é feita, realizada através de batidas do ser para eles ou de algum outro instrumento contra eles. Beleza? Então eles podem ser golpeados, agitados, arranhados, dedilhados ou friccionados, certo? E isso abrange os sinos, as castanholas, os gongos, os chocalhos, os xilofones. Para você ter noção, o xilofone que é esse instrumento aqui do meio, não sei se vocês dão para ver o mouse, mas é esse instrumento que está logo após o prato e ao lado do pandeiro, né? Esse instrumento xilofone é o único instrumento de percussão que tem característica melódica, ou seja, que você consegue produzir uma melodia através do batuque, né? Digamos assim, beleza? E esses instrumentos eles podem ser divididos em até mesmo os próprios instrumentos que o próprio corpo produz o som, como as castanholas, o chocalho, os pratos e tudo mais, e outros que possuem membranas esticadas, né, que vibram quando são golpeadas ou friccionadas, que aí vem o tambor, o pandeiro, o atabaque, o bongô, entre outros instrumentos, beleza? Show! Existem também os instrumentos de corda, passei demais. Os instrumentos de corda, galera, eles possuem cordas esticadas que vibram quando são dedilhadas, golpeadas ou friccionadas com um arco, beleza? E esses instrumentos de corda se dividem em categorias baseadas no modo como as cordas são presas ao corpo do instrumento. E algumas delas são harpas, alaúdes, cítaras e liras. Então as harpas elas possuem as cordas, onde cada uma delas produz um som diferente. E o comprimento dessa corda, ou seja, o tamanho dela, é que vai dizer qual é o som que ela vai produzir. Ou seja, as notas mais agudas saem das cordas mais curtas e as notas mais graves saem das cordas mais longas, certo? Beleza? Os alaúdes são as cordas, elas ficam presas ao corpo do instrumento, que se estendem ao longo de um braço que se projeta no corpo. O alaúde é aquele famoso violão, né? Só que é um violão da época que ele é datado desde agora, se eu não me engano, ele é desde o período medieval, viu, gente? O alaúde é muito antigo, ele é muito parecido com um violão. É tanto que foi dele que saiu o violão, a viola, o violoncelo, o violino, certo? Contrabaixo, cavaquinho, banjo, bandolim, a guitarra, certo? O banjo eu já falei, né? O ukulele, muita gente hoje em dia toca, beleza? E o corpo desse instrumento ele consiste em uma caixa de ressonância que amplifica esse som, certo? Diferentemente das harpas, esses instrumentos geralmente possuem apenas 4 ou 5 cordas e algumas violas possuem 12 cordas, certo? E alguns contrabaixos 6 a 7 cordas. Show, tem guitarras também que possuem 9 cordas e por aí vai. Mas isso aí é mais questão de estética e invenção do que necessidade. Beleza? Então o músico ele vai produzir o som da forma como ele vai pressionar as cordas com a mão e a outra ele vai dedilhar e friccionar o arco a fim de produzir o som no qual aquele dedo da mão direita ou da mão esquerda está pressionando. Existem também as cítaras, que são onde as cordas elas ficam dispostas ao longo do corpo do instrumento, que é essa última imagem que vocês estão vendo aí, certo? Como se fosse um violão deitado, um violão com formato estranho, isso é a cítara, certo? E elas podem ter vários formatos, desde o tubo longo e estreito até uma caixa achatada e larga.
E o número de cordas elas também variam desde uma dúzia até uma dúzia delas, certo? As cordas são dedilhadas ou tocadas com arco. Algumas versões do instrumento, um pequeno martelo é utilizado para golpeá-las. E temos a lira, que é esse instrumento que vocês estão vendo aí depois do violino e depois da cítara, certo? Que ele é muito parecido com uma harpa. E essa lira ele é desde a era da Grécia Antiga, certo? Mas hoje em dia ele não é muito visível, ele somente aparece nas áreas do leste da África, certo? Então as liras elas consistem em um corpo cujo formato é oval, redondo ou retangular, do qual se projetam dois braços. Nesses braços são unidos por uma barra, onde as cordas são esticadas da barra até o corpo do instrumento, certo? E temos também os instrumentos de sopro, onde o som é gerado por um fluxo de ar que percorre o corpo do instrumento ou flui em volta dele. Na maioria dos casos, o ar vem da boca do instrumentista, certo? E os instrumentos de sopro, certo? Eles podem ser divididos em grupos de metais e de madeiras, né? Os grupos dos instrumentos de sopro de metais são aqueles no qual são feitos de latão e de outro metal. E as madeiras elas possuem somente o nome de madeiras, mas elas também podem ser instrumentos feitos de metal. A diferença é o que alguns instrumentos existem uma palheta, no qual essa palheta ela é produzida através de madeira. Por isso que é dado o nome de instrumentos de madeira, por conta da forma como as palhetas se comportam dentro do organismo. E tem algumas palhetas que são de metais, como a questão dos grupos dos instrumentos de sopro de metais. E nesse grupo de instrumentos de metais temos o trombone, o trompete, a tromba e a tuba. E os de madeiras nós temos o clarinete, o saxofone, a flauta e o oboé, certo? Outra ideia que a gente consegue, outro método classificativo que a gente consegue dividir os instrumentos de sopro são os instrumentos de aresta, palheta e de bocal. Ou seja, nos instrumentos de aresta é onde o músico sopra o ar junto à borda dura do instrumento, como a flauta de pan, como a flauta boliviana que a gente conhece, né? Certo? E essas flautas elas são formadas por diversos tubos de diferentes comprimentos unidos uns aos outros, e o som é produzido de acordo com o sopro que o artista lhe dá naquelas tubas, e decorrente de qual tubo ele vai assoprar vai ser de acordo com a sonoridade que vai ser repercutida. Os instrumentos de palheta eles possuem pelo menos uma lâmina fina de cana de coco, de reino ou de metal, como falei. E esse som é produzido quando o ar provoca a vibração dessa peça. O clarinete e o saxofone possuem uma palheta cada, enquanto o oboé e o fagote têm duas palhetas. Nesses casos, a palheta fica presa junto à embocadura, que é a parte do instrumento onde o músico coloca a boca para soprar. E no caso da gaita de fole, as lâminas ficam posicionadas em diversas partes do instrumento, certo? E nos instrumentos de bocal é a vibração dos lábios comprimidos do músico que põe o ar em movimento. Essa classe inclui o trompete, a tuba, o trombone, a gaita, e porém existem vários outros em diversas partes do mundo. O didgeridoo, por exemplo, é um instrumento de bocal típico dos aborígenes da Austrália. E para finalizar nós temos instrumentos de teclado, que eu passei demais. E esses instrumentos de teclado para tocar, o músico ele pressiona teclas no qual controlam mecanismos que produzem o som. Nós temos o piano, o cravo, o órgão, certo? A sanfona. Beleza? O acordeão ou sanfona, né? Então, só que o cravo e o piano eles são considerados instrumentos de corda, mesmo eles tendo que ter uma martelada na tecla. Essa martelada ela faz um friccionamento numa corda e essa corda vai produzir o som. Beleza? Já no caso do órgão, o ar comprimido ele é bombeado pelos tubos para produzir os sons. Ou seja, o órgão ele é uma espécie de teclado onde cada tecla está ligada a um tubo diferente. Então, quando você clica, Quando você tecla uma tecla, quando você martela uma tecla, essa tecla ela vai produzir uma força de ar
referente àquilo, e o ar que vai ser produzido naquele tubo específico daquela tecla vai ser a sonoridade que aquela tecla representa. Para vocês terem noção, o órgão é tão difícil que a manutenção dele é muito difícil de ser feita e duram dias, até mesmo meses. Beleza? E o acordeão ou sanfona, o músico ele pressiona as teclas sobre uma caixa pregueada chamada fole, certo? E com isso o ar é forçado por duas palhetas, produzindo o som. Beleza? E o outra ideia é as expressões artísticas que contribuem para a cultura do país. Então, galera, as danças brasileiras elas surgiram da fusão das culturas europeias, africanas e árabes, aliadas às manifestações oriundas do próprio país, seja a indígena, e essa dança é uma expressão artística considerada um elemento fundamental para a cultura local e, sobretudo, mundial. São palavras de Mendes no seu artigo de 2019. Porém, existem outras que fazem parte do cenário cultural nacional, onde nós temos uma delas é o maracatu, que é uma das danças mais conhecidas no país, que chegou por volta de 1700 pelos portugueses de origem africana, e é muito presente na cultura pernambucana, especialmente nas cidades de Recife, Olinda e Nazaré da Mata, certo? Então, essa dança ela tem um apelo muito religioso, certo? E com o passar do tempo ela foi perdendo essa força da manifestação religiosa e de algum lugar, e hoje em dia ela só é utilizada e representada no carnaval. E essa dança folclórica ela representa o rei e a rainha, a dama de honra da rainha, a dama de honra do rei, o príncipe e a princesa, a dama de honra. Aliás, representa. Pronto. Ele representa uma dança no qual ele vai representar algumas figuras importantes do cenário europeu, né? Que é o rei, a rainha, a dama de honra da rainha, a dama de honra do rei, o príncipe, princesa, dama de honra do ministro, o ministro, dama de honra do embaixador, embaixador, e por aí vai, né? Outras personalidades riquíssimas do cenário europeu e africano também. Temos outro que é o Maneiro Pau, que é uma dança brasileira que surgiu na época do cangaço, na região do Cariri, no Ceará, e essa manifestação artística tem semelhanças musicais com a capoeira. E ela é consistida e realizada somente por homens, certo? Tradicionalmente ela é realizada somente por homens, onde os homens eles dançam e esses passos são realizados em rodas acompanhados de pequenos pedaços de madeiras que seguram nas mãos, onde os homens batem esses paus no chão, formando o ritmo da dança, e durante a coreografia é muito comum alguns dançarinos duelarem enquanto outros batem no chão para manter o ritmo e o som da apresentação. A caninha verde é uma dança de origem portuguesa implantada no Brasil no período do ciclo do açúcar, e essa manifestação adquiriu forte notoriedade na região sudeste, no estado do Rio de Janeiro. E ela acontece em duas rodas, uma de homens e outra de mulheres, que cantam e bailam em sentido oposto e trocam de lugar sem ter contato físico, formando novos pares. Beleza? Outra é o Bumba Meu Boi, que é uma das danças brasileiras folclóricas mais famosas e que mistura dança, música e teatro. E a manifestação artística ela teve a origem da cultura europeia e alguns estudiosos dizem também que ela sofreu influência africana e indígena. Então essa dança é muito tradicional na região norte e nordeste e é comum ter fantasias coloridas com a figura do boi feita de madeira revestida por tecidos bordados na forma de um touro, certo? E o homem que se veste como o boi é chamado de miolo do boi. Então o enredo dessa história do Bumba Meu Boi depende da região no qual ele está inserido, e a história que é representada é através de dança e cantoria sobre uma mulher de um vaqueiro que está grávida e tem o desejo de comer a língua de um boi. Esse vaqueiro, pronto para atender à vontade de sua mulher, ele rouba o boi de um fazendeiro, e muito apegado ao boi, esse fazendeiro movimenta outros personagens auxiliares na história na busca pelo animal. Beleza? Na maioria das vezes o boi ele morre e depois ressuscita. Nós temos o frevo, que é uma das danças brasileiras mais conhecidas do mundo, certo? E ela é advinda do estado de Pernambuco. Seu início na década de século XX, assim, 1910. Beleza?
e ele vai se tornar hoje uma das grandes atrações do carnaval brasileiro, sobretudo em Olinda, e é também um patrimônio imaterial da cultura da humanidade, beleza? Nacional. Show? Beleza? O frevo ele tem um ritmo agitado e sua música é executada por bandas militares ou charangas, né? E fundamentam-se na união de gêneros como o tango brasileiro, a marcha, a contradança, a polca e a música clássica, além da capoeira, certo? E apesar de não possuir letra, a manifestação é conduzida por uma banda que toca por diversos foliões. Então o frevo é uma dança complexa que conta com diferentes passos. A coreografia conta passos do balé, capoeira, malabarismo, rodopios, saltos e além de improvisos à medida que a dança vai evoluindo. Uma característica típica do frevo é o uso de uma sombrinha colorida durante a dança, certo? Outra dança também que temos é o fandango, que é o conjunto de várias danças de natureza popular. E nessa manifestação os dançarinos recebem o nome de folgadores ou folgadeiras. Possivelmente ela tem uma característica muito alemã, essa dança, certo? Através até mesmo por conta das vestimentas dos camponeses alemães, certo? E, aliás, eu tô até errado com vocês, viu, gente? Ela é precisamente de Portugal e da Espanha, mesmo com uma característica de muito alemã, na minha concepção, ela tem origem de Portugal e da Espanha. É uma, é uma dança ibérica, né, digamos assim. Certo? E nessa manifestação, os dançarinos eles usam trajes de tradição gaúcha, por isso, de tradição de gaúcha, e rodam sensualmente ao redor um do outro, sem que exista contato físico. Essa movimentação dos casais é para atrair a atenção do outro, e essa dança apresenta influências dos passos de valsas e bailes, e também é considerado um patrimônio imaterial do sul do país. Temos também o carimbó, que é uma das danças brasileiras que nasceu em Belém e foi nas regiões de Salgado, certo? E no início as músicas do carimbó eram tocadas em tambores, além do reco-reco, viola, ganzá, banjo, maracás e flauta. Porém, na década de 60 e de 70, as guitarras elétricas foram incluídas ao gênero. Beleza? Então, durante as representações, os homens eles usam camisas e calças lisas e as mulheres blusas que mostram os ombros, além das saias rodadas. Na coreografia, os casais ficam em filas à medida que o homem se aproxima da mulher batendo palmas. Ao realizar passos de volteio, as mulheres jogam um lenço no chão para que seu par possa pegar como forma de respeito. Temos também o samba, que é uma das danças brasileiras de grande reconhecimento para a cultura do país. Ela é uma dança que se originou no recôncavo baiano, mas ganhou grande repercussão no Rio de Janeiro, decorrente da saída da galera da Bahia para a região sudeste do país, certo? Então, o seu início ele vai da chegada dos negros, certo? Com a dança afro-baiana, e o samba começou no país, como eu falei, no recôncavo baiano, e dançado pelos escravos nas senzalas. Bem, isso aqui, galera, não podemos dizer que o samba saiu muito daí. Podemos dizer que uma manifestação cultural que repercutiu no samba saiu daí. Porque o samba, galera... não, tô confundindo. Desculpa. Tô confundindo. O samba, sim, saiu dessa estrutura, principalmente na parte dos batuques da cultura africana. Eu tava confundindo com a bossa nova, com a criação da bossa nova, que a bossa nova veio de outra situação. Eu acabei confundindo, porque o samba também gerou, o samba deu norte e influência para a bossa nova, né? Beleza? Então, mas o samba em si veio de origem africana, no qual os africanos eles dançavam, não obviamente o samba que hoje nós conhecemos, mas os batuques, as levadas e tudo mais, até que ele foi ganhando características específicas, né? Beleza? Então, essa manifestação ela era muito associada a elementos religiosos e funcionava como uma forma de comunicação ritual por meio de dança e da música, né? Beleza? Então, a dança, quando chegou-se ao Rio de Janeiro, ela começou a dar muita repercussão dentro das comunidades, principalmente nas casas das baianas,
e toda a galera ia lá para participar dessas rodas, até que eles começaram a caminhar nas ruas, e dessas ruas eles criaram o primeiro bloquinho de carnaval, e desses dos bloquinhos de carnaval, os desfiles de carnavais, e os desfiles de carnavais viraram o que hoje em dia a gente conhece, né? Beleza? Show. E a dança é marcada pelo potente som de percussão, além das batidas com os pés. E o samba foi crescendo bastante, ganhando novos formatos, como samba canção, samba de break, samba enredo, e além das derivações, como o pagode, certo? Beleza? Então, galera, as danças folclóricas, elas possuem fortes elementos artísticos que contribuem para o acervo cultural do nosso país, né? E elas são baseadas principalmente em tradições, costumes, lendas, mitos, situações vivenciadas pelos nossos ancestrais de cada região específica, né? Então, no país, as danças brasileiras de caráter folclórico, elas recebem influência dos povos africanos, árabes, indígenas e europeus, como a gente disse no início do nosso tópico aqui. E as religiões, sobretudo a Igreja Católica, teve forte influência no surgimento de personagens e contos da história brasileira. E uma das características mais marcantes das danças brasileiras folclóricas são as músicas simples e os personagens chamativos. Beleza, galera? E que é a atividade de revisão, essa atividade vocês já fizeram, mas eu quero que vocês refaçam também como uma forma de reforço do conteúdo e de reforço da sua construção de respostas. Então vamos fazer o seguinte, respondam essa atividade e depois vocês comparem como você respondeu daquela aula e como você respondeu de agora, e você vai comparando as duas para saber o que você colocou, o que você não colocou, o que ajudou a você a ter uma outra percepção e tudo mais. Beleza? São 10 questõezinhas simples que vocês já fizeram, que vocês já realizaram, então vai ficar mais fácil, beleza? E essa atividade vocês vão enviar, somente o pessoal da modalidade online vai me enviar pela Agenda Edu, e os demais do pessoal da aula presencial, da modalidade presencial, vai me entregar na nossa próxima aula, beleza? Então, galera, nos sigam nas redes sociais, nosso canal no YouTube, dar aquele like maravilhoso, nos acompanhe pela Agenda Edu, e eu estarei disponível para vocês nas segundas-feiras, beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham compreendido esse nosso processo de revisão, parte 1, e que vocês realizem todas as atividades orientadas por mim, beleza, galera? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau, até a próxima. Bons estudos, se dediquem para tirar 10 nessa ACE1. Valeu, galera!